Fala pessoal, há algum tempo eu tenho tentado viver uma vida um pouco mais tranquila, mas não vou dizer necessariamente mais simples, mas mais devagar, com mais tranquilidade, sem fazer as coisas com tanta pressa ali e tentando ser o menos ansioso possível. Eu vou compartilhar aqui com vocês hoje como tem sido essa jornada, o que eu tenho experimentado e porque eu acredito que cada um de vocês também deveriam, né, experimentar pelo menos por um período, esse tipo de vida onde você desacelera um pouco. Bom, eu vou começar aqui contando então a minha experiência, como que tem sido, o que eu tenho observado de melhora no meu contexto geral. Então, as principais coisas que eu observo são dentro de mim, né? Então, viver essa vida mais tranquila, mais desacelerada, primeiro reduziu muito o meu quadro de ansiedade, né? E só que para isso eu tive que desenvolver certas habilidades de, por exemplo, eu tenho duas empresas, então eu e ainda tenho canal aqui, né? Eu precisei desenvolver uma habilidade de ver problemas, resolver problemas, mas não deixar que esses problemas me contaminassem internamente. Então, depois que eu desenvolvi essa habilidade, que eu consigo me desligar do trabalho quando eu chego em casa, que eu consigo me desligar do trabalho no final de semana, a minha ansiedade baixou drasticamente, né? Eu comecei a ter vontade de novo de fazer coisas que eu gostava antes e que eu tinha abandonado por causa da correria do dia a dia. E aí, quando o seu nível de estresse alto, você acaba perdendo o interesse de determinadas coisas, né? Uma outra coisa que eu percebi muito é que eu comecei a notar mais, com mais clareza, né, as coisas que aconteciam na minha vida e como eu deveria reagir a elas. Então, antes de começar a tentar levar essa vida um pouco mais tranquila, eu simplesmente ia fazendo o que dava na telha ali quando acontecia alguma coisa, e agora eu percebo que eu tenho muito mais esse pensamento analítico de conseguir parar, olhar e entender o que eu tenho que fazer, inclusive a respeito de mim mesmo. Nesse período eu comecei a cuidar mais da minha alimentação, por vontade própria mesmo, eu comecei a fazer jiu-jitsu e eu desenvolvi gosto nessa atividade física, que era uma coisa muito difícil de eu fazer antes, né? E um outro fator muito importante que eu percebi também é o meu nível de estresse baixou muito. Eu sempre fui uma pessoa alegre, de bem com a vida, mas nos últimos anos, com o crescimento das minhas empresas aí, eu estava virando um cara muito estressado, né, e muito reativo. Então, sabe, aqui no Paraná a gente chama de fio desencapado, né, que rela um no outro assim, dá choque, né. Então, eu era mais ou menos isso. Às vezes, numa coisa boba ali, uma discussão com a minha esposa, eu já falava de um jeito um pouco mais duro, tal, e depois eu mesmo me arrependia disso. E isso me doía muito, porque aquilo ali não era eu. Eu sabia que eu não sou grosso daquele jeito, eu não costumava agir daquela forma, né? Mas eu estava nesse nível de estresse. E aí, de uns tempos para cá, quando eu comecei a viver uma vida mais lenta, mais tranquila, dando mais atenção para as coisas mais humanas da vida e deixando de lado um pouquinho o trabalho quando é possível, né? Deixando de lado ali quando eu chego em casa, né, as preocupações do dia a dia, não me importando tanto com dinheiro, esse tipo de coisa. Isso foi uma coisa que eu aprendi, né? De um tempo para cá, quando eu comecei a fazer isso, esse nível de estresse baixou muito, porque eu imagino que parte do meu estresse eram as preocupações, era a incerteza de se vai dar certo isso aqui que eu estou fazendo ou não. Então eu aprendi a ser muito mais tranquilo no que diz respeito a isso, principalmente em relação a dinheiro também. Uma coisa curiosa que você pode pensar, poxa, mas você tem duas empresas, tal, não são empresas grandes, né? Mas às vezes a pessoa que tem um mecanismo que traz renda ali para ela, né, como uma empresa, por exemplo, essa é a pessoa muitas vezes que tem mais preocupação, tá? Por quê? Porque quem tem empresa aí sabe que nunca há estabilidade, né? Você nunca tem certeza que a coisa vai continuar daquele jeito. Todo mês é um novo risco, é uma nova decisão que você precisa tomar. E eu aprendi a ir deixando isso mais leve, entendendo como que eu fiz isso, né?
eu precisei entender que eu não controlo todos os fatores da minha vida, né? E eu já sabia disso antes, mas eu esqueci nos últimos anos que eu não tenho controle total do mundo, eu não sou Deus, né? E eu tenho uma bagagem cristã já de longa data e sou cristão, eu sei dessa informação, eu vivo com pessoas que compartilham dessa experiência e mesmo assim eu tinha esquecido disso. Então eu estava tentando governar tudo, controlar tudo e eu comecei a entender que, poxa, eu não controlo a economia do meu país, eu não controlo as regras do nosso sistema financeiro, capitalista, né? Isso não está sob o meu controle e não é esse sistema que decide se eu vou sobreviver ou não. Eu vivo de acordo com um outro sistema, um sistema que não está aqui nesse mundo, né? E enquanto eu não entendesse isso, eu ia continuar escravo dessas coisas que estavam acontecendo ali, das preocupações, das distrações que o mundo causa. Então, esses aí foram os pontos que eu notei do que mudou na minha vida de um tempo para cá, quando eu comecei a fazer isso. Um dos frutos dessa mudança é esse canal, justamente porque aqui eu documento momentos naturais da vida, né? Então você vai ver aí no canal eu fazendo um churrasco com a minha família, eu fazendo um sanduíche para minha esposa, você vai ver aí, a gente está gravando um vídeo agora, que ainda não editei, porque faltam algumas partes, mas eu indo atrás de um presente de casamento para minha esposa, e eu aprendi a ter gosto nessas coisas, nas coisas naturais da vida, né? E por isso eu criei esse canal aqui para documentar isso, né? E exatamente por esses motivos que eu comentei, eu acho que você deveria tentar também ter uma vida um pouco mais tranquila, mais acelerada. Isso, eu acredito que daqui uns 10 anos isso vai ser o padrão, porque as pessoas não estão mais aguentando o modelo atual de funcionamento da sociedade, né? Então, mas eu separei aqui 3 pontos centrais do porquê eu acho que você deveria fazer essa mudança na sua vida, tá? O primeiro ponto é o ponto que leva em conta a biologia do ser humano, né? Estou de frente para o sol aqui, estou começando a suar, mas não tem problema, né? Esse canal aqui é para isso mesmo. Não vou ficar editando esse vídeo aqui para ficar bonitinho. Então, o primeiro ponto é você olhar para a própria biologia humana. O nosso corpo, o nosso cérebro, nossos hormônios, etc., eles não foram construídos, e a biologia indica isso, com todas as evidências que a gente tem hoje, eles não foram construídos para viver uma vida extremamente acelerada, tá? O nosso corpo, a nossa mente, a forma como a gente funciona, dá a entender que a gente foi construído para viver em um mundo, né, que tem um certo caos. Se você olhar para a natureza, né, a natureza é caótica, mas o nosso corpo foi desenvolvido para, no meio desse caos, atribuir ordem às coisas e nomeá-las, né? A faculdade da razão, que é a principal que diferencia os seres humanos, né? Ela é justamente o ato de conseguir identificar, nomear e ordenar as coisas. Então, o nosso corpo foi feito para viver num ambiente em ordem, numa ordem que a gente pode criar, né? Ou, por exemplo, a natureza tem uma ordem em si também, né? As coisas funcionam de uma certa maneira. E essa ordem depende de uma cronologia, ou seja, a gente reage ao mundo de maneira cronológica. Primeiro a gente faz uma coisa, depois a gente faz outra coisa, depois a gente faz outra coisa. E é assim que a gente ordena o mundo, né? Por etapas. A nossa mente funciona assim, né? Tem aquela afirmação clássica de que ninguém consegue fazer duas coisas ao mesmo tempo. Se você está fazendo duas coisas ao mesmo tempo, na verdade você está fazendo um pouquinho de uma coisa e um pouquinho de outra coisa. Porque o seu cérebro, ele destina a atenção de maneira isolada para cada coisa que você está fazendo. Ou seja, a nossa fisiologia não foi adaptada para viver num mundo onde acontece um monte de coisa ao mesmo tempo. E é exatamente esse mundo que a gente criou pra gente, né? Eu costumo dizer que o mundo que Deus nos colocou não é esse que a gente criou, né?
A gente criou a internet, a gente criou a sociedade, os carros, a cidade, e tudo isso nos ajudou de certa forma, mas também tudo isso revelou que a gente é imperfeito, porque as imperfeições nossas refletiram nessas criações também. Então, por exemplo, Deus nos colocou num mundo onde existe uma certa ordem na natureza, e aonde existe o caos, o ser humano consegue atribuir ordem, né? Isso é assim na natureza. O ser humano tem a capacidade de ordenar a natureza a seu favor, né? Não é esse mundo o mundo que a gente vive necessariamente hoje, né? Então, Deus nos colocou num lugar e, na verdade, a gente está vivendo em outro. A gente está vivendo no meio dessa natureza, a gente criou uma cidade como se fosse um micromundo e a gente vive aí dentro. E aí, aonde que entra esse problema com a fisiologia, né? Hoje em dia, no seu trabalho, muito possivelmente você deve trabalhar com computador, acontecem muitas coisas ao mesmo tempo, a sua mente tem que ficar lidando com processamento de informação a todo momento, e a velocidade com que você precisa raciocinar é muito alta. Isso acaba fazendo com que o seu corpo vá entrando em pane. Por quê? Porque o seu cérebro, pelo menos na maioria dos casos, ele não foi feito para raciocinar de maneira tão rápida e por muito tempo, né? Ele só foi feito para raciocinar de maneira rápida em situações de risco. É por isso que muitas pessoas acabam desenvolvendo ansiedade, porque elas estão incluídas em situações tão pesadas do ponto de vista mental que o cérebro começa a entender que ela está o tempo todo em risco, porque o tempo todo ele está tendo que gastar energia para resolver problema, né? Isso não é o natural do ser humano. O natural é de vez em quando resolver os problemas e estar a maior parte do tempo tranquilo dentro daquela ordem que você conseguiu criar, né? Então, do ponto de vista da fisiologia, o nosso corpo não está preparado para esse mundo ágil que se desenhou hoje em dia. Por isso eu acredito que é natural que a humanidade vá voltar para uma tendência de vida um pouco mais tranquila, um pouco mais camponesa. A gente já vê alguns movimentos assim nos Estados Unidos e tem começado alguns movimentos assim aqui no Brasil também. Eu me enquadro aí, de certa forma, num dos precursores desse modelo de vida natural, né? Bom, o segundo motivo é a questão mais interior, né? E aí vai entrar tudo que eu citei aqui no começo desse vídeo. Quando você está vivendo de maneira muito acelerada, você tem prejuízos interiores. Porque você não consegue mais sentir satisfação, você não consegue encontrar propósito nas coisas, porque para sentir satisfação, para encontrar propósito, o ser humano precisa de uma coisa que se chama contemplação, né? A contemplação da vida, do mundo, da verdade, é necessária para que o ser humano consiga atribuir sentido à sua própria vida. Quando você está fazendo um monte de coisa muito rápido, sempre preocupado, sempre desesperado, você não tem tempo de contemplar nem mesmo as suas ações. E ao não conseguir contemplar nem o mundo, nem a verdade, nem as suas ações, você não consegue atribuir significado a essas coisas. Então, é aquela sensação que muita gente tem, eu acredito que você tem, eu já tive, de que você não sabe o porquê você está fazendo as coisas que você está fazendo. Você só está fazendo aquilo porque você precisa sobreviver e aquilo lá é o que te dá dinheiro. Então, você está funcionando como se fosse uma máquina, né? E, na verdade, não é que não exista sentido naquilo. Existe. Você poderia encontrar um sentido em tudo que você está fazendo hoje. Mas para encontrar e atribuir esse sentido, você precisaria ter tempo e tranquilidade para contemplar as suas ações e encontrar os correspondentes de significado dentro dessa vida que você está levando. No entanto, isso é bloqueado quando você faz o seu cérebro ficar trabalhando em alta rotação a todo momento, né? Porque ele está sempre em um momento de crise, no final das contas. E na crise você não contempla nada, você só reage, né? É assim, se um leão aparecer na sua frente, você só é lutar ou fugir, é duas opções, não tem contemplar o leão, não é? Então, é assim que tem acontecido, todo dia tem um leão na sua frente
e você só fica nesse modo luta ou fuga, ansiedade, medo do que vai acontecer, né? E aí você nunca consegue contemplar e atribuir significado. E isso acaba degenerando o seu poder como ser humano, né? Porque a vida do ser humano, sem que ele consiga atribuir um significado ao que às ações que ele está tomando, em geral é uma vida que vai terminar triste, né? Porque ele vai olhar para trás e ele não vai conseguir unificar aquela história, né? Uma pessoa que não consegue atribuir significado às coisas que fez, lá na velhice ela vai olhar para trás e ela não consegue ver uma linha do tempo, porque uma boa parte daquele período ela só foi uma máquina, né? Mas não é que ela só foi uma máquina, é que ela não teve tempo de atribuir significado àquelas atividades que ela estava fazendo, ou não teve tempo de pensar se era exatamente aquilo que ela deveria fazer naquele momento de vida, né? De acordo com os objetivos finais da vida dela, né? Se é que as pessoas hoje têm objetivos de vida, né? Os objetivos de vida das pessoas estão ligados de novo a esse mundo que a gente criou, né? E não ligado aos valores eternos e, enfim, como foi na humanidade até 100 anos atrás, né? Então, essa coisa da modernidade, de querer uma carreira, não sei o quê, isso é coisa moderna, gente, né? Pós-modernidade. Antes, as pessoas não desejavam essas coisas, necessariamente, né? Bom, então você tem esse prejuízo e é comum que, ao tentar contemplar a sua vida, você encontre dificuldade agora. Então você vai falar, eu vi o Victor falando de contemplar a vida, então deixa eu pensar aqui. Aí você vai tentar atribuir significado e você não consegue. Por quê? Porque você desaprendeu a fazer isso, né? Então você precisa voltar a contemplar mais para poder aprender a atribuir significado às coisas novamente, né? E a ser humano de fato, né? E por último, terceiro ponto, eu acho que todo mundo deveria levar essa vida mais tranquila, porque a pressa, a agilidade do mundo hoje é uma armadilha, tá? Você fazer muitas coisas de maneira rápida parece que vai te dar um resultado melhor, mas no final te dá um resultado pior. As pessoas que têm mais poder no mundo são as pessoas que fizeram coisas lentas durante anos. São pessoas que inclusive morreram e passaram aquele plano de vida para outras pessoas que continuaram fazendo aquilo. Ou seja, no nosso mundo ganha quem tem mais paciência e quem é mais tranquilo diante da vida. Ou seja, se você está vivendo rápido para tentar ganhar dinheiro, para tentar fazer isso, para tentar fazer aquilo, na verdade você caiu na armadilha, meu amigo, né? A agilidade, a falta de paciência, fazer um monte de coisa ao mesmo tempo, na verdade te impede de evoluir, né? E eu não entendo por que a humanidade caiu nesse conto aí de hiperprodutividade, etc, etc. Na verdade, isso faz com que todo mundo tenha menos poder, né? Menos dinheiro, menos tudo. Então, assim, eu não sei se isso foi algo pensado, né? Eu tenho a minha opinião, mas não necessariamente pensado por uma pessoa, mas arquitetado por alguém, né? E eu tenho a minha opinião própria, mas é engraçado como todo mundo cai nessa mentira, esperando ter o resultado que seria obtido se ele fizesse a coisa oposta. Então, eu vivendo mais tranquilo, eu tive melhores resultados na minha empresa. Eu vivendo mais tranquilo, eu tive mais paz dentro da minha casa, né? Eu vivendo mais tranquilo, estou desenvolvendo esse canal aqui, que eventualmente esses vídeos viralizam e eu começo a ter mais poder de ação no mundo ainda. Por quê? Porque eu comecei a contemplar e entender, será que eu faço isso ou será que eu faço aquilo? Deixa eu escolher a minha vida de fato, né? Então, são por esses 3 motivos que eu acho que você deveria começar também, tá? Pessoal, um abraço para vocês, se inscrevem no canal, deixa o like e comenta aí embaixo se você concorda com essas coisas que eu falei aqui, tá bom? Valeu!